Rapaziada, salve, salve, meus amigos. Saudações rubro-negras. Rapaziada, vamos falar do Zalazar, Caio Jorge, Marcos Antônio, mas principalmente abordagem ao mercado. Tá bom, né, Flamengo? O Cruzeiro usou o Flamengo, o Caio Jorge usou o Flamengo. Rapaziada, cadê o tão prometido scout? Scout no Flamengo, né? Que mito, né? Esse é um mito. Entendeu? Novamente, rapaziada, eu queria que realmente o pessoal me desse uma grande diferença. Até agora, qual é a diferença do Boto pro Marcos Braz? Me diga aí. Tô esperando aí um grande argumento. Scout? O problema é que no Brasil o pessoal promete muita coisa e não entrega nada. Mas enfim, rapaziada, vamos falar do Flamengo aí, da abordagem do Flamengo. O Flamengo parece que tá atirando muito e não tá acertando nada. Mas enfim, rapaziada. Zalazar, notícia aqui do Júlio Miguel Neto. Rapaziada, vou falar um negócio pra vocês. Eu acho que isso aqui é fake. Eu só acho muita coincidência sair essa notícia quando ele, no último jogo dele, ele fez um gol e uma assistência contra o Benfica. Rapaziada, primeiramente, não faz sentido o Flamengo ter Arrascaeta e Carrascal. Não faz sentido. 20 milhões de euros, talvez não valha isso. Ninguém na Europa vai pagar isso aqui por ele. Eu acho. Talvez a Arábia Saudita. Talvez ainda, talvez. Não faz sentido o Salazar. Entendeu? Simplesmente não faz sentido. Belezinha? Eu acho que isso aqui, eu acho que é fake. Acho que essa daí é daquelas 1 milhão de especulações que existem pra tentar caçar um clique. Belezinha? Basicamente é isso. Belíssimo jogador, rapaziada. No Brasil aqui, belíssimo jogador. Eu acho que ele abaixo do o Arrascaeta é melhor do que ele. O Almada é melhor do que ele. Eu acho que ele tá 3 degraus abaixo de um Arrascaeta e de um Thiago Almada, por exemplo. Entendeu? Mas ele é um ótimo jogador. Quem do Brasil contratar ele tá contratando um excelente jogador. Mas eu acho que ele hoje não faz sentido pro Flamengo. Entendeu? Ah, pra jogar de volante. Também não. Belezinha? Rapaziada, o Caio Jorge finalmente acabou essa novela. E o Caio Jorge vai receber aí, né, o dobro de salário. Entendeu? Vai receber o dobro de salário pra ficar no Cruzeiro. O Cruzeiro usou o Flamengo muito bem e o Caio Jorge ainda vai sair dessa ainda com o dobro de aumento. Futebol brasileiro, né, rapaziada? Futebol brasileiro. Aí, ó, o Rodrigo Matos falando que há quem defenda o Marcos Leonardo, mas o departamento de futebol entende que ele não tem o perfil que o clube busca. Se o pessoal do futebol não quer contratar, é melhor não forçar. E é caro. É caro, entendeu? O clube não está desesperado por um camisa nova nessa janela e só vai contratar se o nome tiver as características necessárias. Concordo. Concordo. Se não tem as características que o Felipe Luiz quer, também não adianta. Eu acho que existe um exagero. Eu não acho o Marcos Leonardo esse cara muito de área. Eu acho que ele pode fazer um pouco esse papel que o Caio Jorge faz. Eu acho que ele é capaz de fazer. Mas se internamente não tão convencido, é melhor não fazer, porque, novamente, é caro. E, gente, outra coisa. Do jeito que a notícia é noticiada, parece que é uma garantia, né, do Flamengo contratar ele. Salário é alto, já falei, 3 milhas limpas. Gente, é 3 milhas limpas. Lembrando, na Arábia Saudita não paga imposto. Aqui paga. E muito. E muito. Fora que eu acho que o Al Bilal não vai liberar ele por 25, 30. Vai pedir perto do que pagou. Entendeu? Vai pedir perto do que pagou. Aí é complicado, entendeu? Aqui fala, ó, que o Flamengo já tem o ok do Marcos Antônio. O Flamengo está tentando no futebol brasileiro e também já tem o ok do jogador. Trata-se de Marcos Antônio. Aí, ó, já tem o ok no Marcos Antônio. Agora, o São Paulo tá nessa crise aí. Vender o Marcos Antônio apenas ia desgastar ainda mais o Casares. Aí fica complicado, né? Aí fica complicado. Aí falando de Richarlison e do Andrew, né? O destaque do futebol português.
Eu não acho o André esse grande goleiro todo, mas eu acho que é uma oportunidade de mercado aí, né? O Botafogo também tá atrás dele. Vamos ver o que é que dá aí o André. Eu acho que o Flamengo já meio que desistiu do Brasão. O Brasão parece que não quer ir. Não sei porque o Flamengo não tenta esse Pedro Morisco, né? Um destaque do futebol brasileiro. O Flamengo até agora não se movimentou por ele. Teve uma proposta aí de 7,5 que o Curitiba recusou. Não se sabe qual é o time. Enfim, rapaziada. E também falando aqui do Richarlison. Cara, o problema do Richarlison, velho, eu acho que ele se daria bem no Brasil. O problema do Richarlison, cara, que é quanto pra tirar ele de lá? Rapaziada, já tem 28 anos. Ele parece que ele tá mais saudável. Nos últimos 2 anos ele teve muitos problemas de lesões. O Richarlison. Por exemplo, eu acho o Richarlison mais as características do Pedro do que o Marcos Leonardo. Entendeu? Aí, meus amigos, vamos pro vídeo não ficar muito... Não quero ficar enrolando aqui vocês. Abordagem do Flamengo no mercado. Cara, se não tá conseguindo os nomes nessa janela de janeiro, rapaziada, contrata no meio do ano só. Se é pra ficar gastando dinheiro em jogador mais ou menos e ficar se enrolando nessas novelas, contrata no meio do ano. Guarda o dinheiro, aí no meio do ano você faz um meio do ano estrondoso. Entendeu? O problema é que eu acho que o foco deveria ser mais o meio campo, porque o Saul tá machucado, o Jorginho... Cara, de verdade, eu acho que até o foco deveria ser o meio campo. De La Cruz bichado, Saul bichado. Você não pode fritar o Jorginho todo jogo. Eu acho que o foco do Flamengo deveria ser reforçar o meio campo. Focar muito mais profundidade de elenco. Pra qualquer efeito, você tem lá o Alaciana, tá lá, não tá? Ou ele foi emprestado? O Alaciana tá lá ainda. Eu acho que o Flamengo vai usar mais a base aí no começo do ano. Se é pra ficar gastando muito dinheiro em jogador mais ou menos, e pra ficar trazendo jogador que não tem nível pra melhorar, guarda o dinheiro pro meio do ano, rapaziada. Aí no meio do ano, você com cheque calibrado, o meio do ano o mercado é bem mais amplo, é menos difícil tirar os destaques da Europa. Se você não tá achando jogadores pra realmente fortalecer, entendeu? Fortalecer o elenco, guarda o dinheiro pro meio do ano. Guarda o dinheiro para o meio do ano. Entendeu? Não adianta contratar por contratar. Não adianta. Eu acho que isso é um erro. Contratar por contratar. Apenas é aquela coisa, contratar para dar uma satisfação pra torcida. Aí você faz esses enrolos aí no mercado. Eu acho que o meio-campo preocupa mais, porque, ó, o Saul tá bichado, o De La Cruz é bichado, aí o Jorginho. De verdade, a gente quer fritar o Jorginho nos primeiros 6 meses? Aí na reta final tem um Jorginho cansado? Então, Pulgar também já não é nenhum garoto. O Alan deve sair, talvez. Aí você tem o Everton Araújo. Eu acho que o Flamengo, pro ataque, você tem Pedro Alacian, Bruno Henrique, tem os pontas aí. O meio-campo talvez deveria ser o foco pra dar mais número, né? Trazer. O Marcos Antônio tem um perfil. O Marcos Antônio tem um perfil que o Felipe Luiz gosta. Então, cara. Eu sei que falando isso o pessoal não fica feliz, mas rapaziada, é o mercado, você não tem tantas opções atrativas, entendeu? E no Brasil, rapaziada, eu não sei se tem grandes opções, entendeu? Eu não sei se tem grandes opções hoje no Brasil que você vai talvez trazer o Zé Lucas. Você vai trazer, talvez o que o Flamengo poderia fazer é tentar trazer um jovem fenômeno aí, entendeu? Vou falar um negócio aqui pra vocês. Vou falar aqui um negócio aqui pra vocês. Eu acho que o pessoal... Eu não vou falar nome, não. E eu não vou falar...
Por exemplo, eu sempre falei isso. Eu acho que o John tem um bom encaixe nesse Flamengo. Eu acho que o John, ele pode ser um Gessonzinho. O John. Eu acho que o John pode ser um 8. Eu acho que o Felipe Luiz pode moldar o John. E tem um dos volantes do Bahia que eu tentaria. Não vou falar quem é. Mas tem um dos volantes do Flamengo, do Bahia, que eu tentaria. Eu acho que o Felipe Luiz... Eu acho que o Felipe Luiz também é um grande treinador. Mas eu quero ver o Felipe Luiz moldar jogadores. O Felipe Luiz é muito bom quando você dá os jogadores das características dele. Eu quero ver o Felipe Luiz moldando o jogador. Qual foi o jogador que o Felipe Luiz realmente botou a mão e tá polindo? Qual é? O Wallace Ian? Everton Araújo? Qual foi o jogador não pronto que o Felipe Luiz... Vamos trabalhar, né? Por exemplo, o Alcaraz não tinha as características dele, ele mandou pro espaço. Então eu quero ver o Felipe fazendo mais isso. Não sei porque eu acho que o John tem um ótimo encaixe do lado do Jorginho, do lado do Pulgar. Eu acho só que ele precisa ser um pouco moldado. E tem um dos volantes do Bahia que eu tentaria.